Acabou a agonia. Flamengo fecha negócio arrastado. Várias outras notícias do Flamengo sobre Filipe Luís. Tem informação aí também sobre Tati Castejanos. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca aí também. Comigo, Bruno Negro, vamos às notícias do Flamengo. E eu estou aqui sem o óculos da treta, pessoal. Então considerem esse aqui o óculos da treta, porque vou providenciar um outro, porque para mim é absurdo a notícia que eu vou ler agora aqui para vocês. BAP é denunciado ao STJD por declarações sobre jornalista da Globo. Pois é, meus amigos, aconteceu. Luiz Eduardo Batista foi denunciado à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Esportiva por declarações direcionadas à jornalista Renata Mendonça. Né? Aí eu tô lendo a matéria. O BAP não falou nomes, né? Evidentemente que a gente pode supor, né? A gente sabe, né? Pode pensar ali, mas o BAP não falou nome. A representação pede a abertura de um procedimento disciplinar e a aplicação de sanções cabíveis contra o dirigente baseado no Código 243-G do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que condena, que trata de ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito. Olha só, gente, de verdade mesmo, de forma nenhuma eu quero diminuir a luta das mulheres, mas isso aqui não passa de uma hipocrisia, gente. Não passa de uma hipocrisia. Porque, gente, nós temos a Leila Pereira aí, por exemplo, que foi uma das vozes contra o BAP, condenando a fala dele, dizendo que é uma fala violenta e muito em função da pressão do presidente do Palmeiras e também de outros jornalistas. Esse tema ganha relevância, ganha ressonância e chega à esfera que chegou, que é o STJD. A Leila Pereira, supostamente, a empresa dela supostamente podem aplicar juros assim nas alturas que não tem nenhuma violência contra a classe mais pobre, mais vulnerável e também os idosos desse país. Aí não tem violência. O cara vai ter menos dinheiro para gastar com saúde, com alimentação, para lazer com a família, vai ser privado de... Aí não tem violência. Agora, no discurso do BAP, que supostamente foi direcionado a Renata Mendonça, aí tem violência. Porque ele chamou de, abre aspas, nariguda, fecha aspas. Sinceramente, gente, acho que ele poderia ter evitado. Ele é presidente do Flamengo, sabe? Tem que se comportar de uma maneira melhor. Ele é muito inteligente, não precisa disso para combater nenhum tipo de argumento, seja qual comentarista, se for homem, se for mulher. Também concordo, mas agora, denunciar o STJD, fazer o escarcéu que estão fazendo em cima disso, gente, olha, se o Poder Judiciário for levar a cabo isso, realmente não tem nada para se fazer, né? Aliás, tem, né? Mas se preocupo, e até mesmo na esfera esportiva,
O Poder Judiciário, se eu não me engano, não sei se o esportivo também, mas acho que é geral. Está de recesso até o dia 20 de janeiro. Então não devemos ter desdobramentos sobre isso até o dia 20 de janeiro. Pelo menos eu acho que é isso aí. Posso estar falando aqui erroneamente. Bota aí no comentário o que você acha disso. É um absurdo. Mas vamos lá, pessoal. Ó, Zico diz que poderia jogar com a Arrascaeta no Flamengo e fala quanto mais talento, melhor. O Galinho de Quintino falou, claro que jogaria, ele começou pelo lado esquerdo e veio chegando para o meio. Eu comecei na direita e vim chegando para o meio. Jogava com Tita, Lico, Adílio. O importante é todo mundo estar bem, com vontade de querer fazer isso, treinado para fazer. Quanto mais talento, melhor, mais qualidade. Você já sabe de onde a bola vem. Pode ir no escuro que ela vai chegar, falou o nosso querido Galinho de Quintino, o Zico. Ó, Flamengo acertou o empréstimo do atacante Carlinhos ao Remo até dezembro de 2026, pessoal. O acordo coincide com o final do vínculo do jogador com o Flamengo, o que significa que ele não deve mais vestir a camisa do Flamengo. Ele será emprestado até o final do ano de 2026, do ano que vem, que estamos há poucos dias, né? Em paralelo a isso acaba o contrato dele. Então, não é praticamente... Será contratualmente, mas na prática não é mais jogador do Flamengo Carlinhos, a não ser que o Remo dispense ele antes. O Remo que subiu aí para a primeira divisão do futebol brasileiro. E o Carlinhos aí se despedindo praticamente do Flamengo. Fluminense intensifica interesse pela contratação de Everton Cebolinha do Flamengo e aguarda a definição para poder avançar. A equipe tricolor fez uma consulta ao staff do jogador para saber se ele continuará no Flamengo nesse ano de 2026, pessoal. Vai lembrar que o contrato do Everton Cebolinha vai até o final do ano de 2026. No meio do ano, caso o Flamengo não renove, ele ficará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair em 2027, 26 para 27, gratuitamente para qualquer outra equipe. O Fluminense espera contar com essas condições, que tá o contrato do Cebolinha com o Flamengo, para tentar a contratação do jogador. O GE. Globo traz informações que o nome do Cebolinha já agrada a equipe tricolor há anos, inclusive quando o Flamengo enfrentou o Fluminense na Copa do Brasil 2023, o Flamengo venceu, eliminou o Fluminense, a atuação do atacante foi elogiada por jogadores e pessoas do clube internamente, porém o seu alto valor e o antigo status no Flamengo impossibilitava qualquer investida. Agora, não sei se o Flamengo vai aceitar essa negociação, principalmente por se tratar do Fluminense, ou se vai buscar uma outra equipe para negociar o jogador. Everton Cebolinha, após o término do Mundial de Clubes, disse que tinha recebido propostas de outras equipes do futebol brasileiro, inclusive tinha escolhido sair do Flamengo em função das poucas oportunidades que ele teve, né, nesse ano de 2025, pessoal. Para se ter uma ideia, o Everton Cebolinha jogou muito pouco, realmente, até porque ele começou a temporada lesionado, se recuperando de uma lesão grave no calcanhar de Aquiles. Foi titular em 17 dos 43 jogos que fez pelo Flamengo. Sequer foi à pré-temporada nos Estados Unidos em função dessa situação aí da lesão, né, que ele estava tratando no calcanhar de Aquiles. Milan prepara nova investida robusta por Hugo Souza do Corinthians e Flamengo monitora lucro milionário, minha galera, tendo em vista que o Flamengo tem 40% dos direitos econômicos do jogador. Pois é, o plano do Milan envolve a aquisição imediata dos direitos econômicos de Hugo, mas o jogador permaneceria no Corinthians até a Copa do Mundo de 2026, até
o meio do ano de 2026, a retomada do futebol ali a partir do dia 31 de julho, dia 30, dia 31 de julho, enfim, vamos ver aí se o Milan vai ter capacidade de tirar o Neneca da equipe do Corinthians, pessoal. Vamos lá, vamos avançando. O Flamengo cada vez mais intensifica as negociações para contratar um atacante e o nome desse atacante já é sabido por todos nós, é Tati Castellanos, o argentino da Lazio. O clube prepara um contrato até 2030 e ofereceu 25 milhões de euros a Lazio, que pede um valor maior para liberar o jogador na casa dos 30 e 35 milhões de euros. Traz o jornalista Nicolo Schira, ele que trabalha na cobertura do futebol italiano, sobretudo na janela de transferências do futebol internacional, do futebol italiano, apesar de que a Raíssa Simplício traz uma informação contraposta de que o Flamengo não teria oficializado, mas ela confirma que em conversas recentes a diretoria deixou claro que qualquer avanço pelo atacante depende da assinatura da renovação contratual do Filipe Luís. Entretanto, meus amigos, apesar disso, o Flamengo já encaminhou, praticamente fechou um negócio pelo zagueiro Vitão, da equipe do Internacional, minha galera. O Internacional voltou atrás, já estava ali muito bem amarrado o acordo com o Vitão do Internacional com o Cruzeiro. O Internacional voltou atrás porque o Flamengo fez uma contraproposta e tivemos uma reviravolta no caso do Vitão, e o Vitão se encaminha para se tornar jogador do Flamengo. Após essa novela arrastada, a oferta do Flamengo... Agora, a diretoria do Flamengo negocia a base salarial com os representantes do jogador. A oferta do Flamengo foi o perdão da dívida do Thiago Maia, com juros, com mora, tudo bonitinho, 4 milhões e 700 mil euros, mais 5 milhões e 500 mil euros à vista. Caraminguá à vista, não é no crédito, não é no carnê Casa Bahia, à vista. Pagamento tem até 10 dias após a assinatura do contrato do Vitão com o Flamengo, mais 500 mil euros de bônus. O valor será correspondente por 80% dos direitos econômicos do zagueiro de 25 anos de idade. Traz aqui também o jornalista Vene Casagrande, entre outras fontes. E vou repetir o que eu disse aqui, não acho o Vitão um mau zagueiro. E o Flamengo está trazendo um zagueiro, não é para ser titular absoluto. O Flamengo está trazendo um zagueiro para compor a sua zaga, o seu time e seu elenco. O Flamengo agora terá 4 bons zagueiros, evidentemente um melhor do que o outro, mas Léo Ortiz, Danilo, Léo Pereira e Vitão. Antes tinha categoria de base, que eu acho que é bom jogador o João Vitor, acho que é bom jogador o Iago. Entretanto, são jogadores inexperientes. E o perfil, pelo menos do atual técnico do Flamengo até o dia 31 de dezembro, não é de dar tantas oportunidades assim para jovens da categoria de base. Apesar dele ter emergido da categoria de base do Flamengo enquanto treinador, ele não dá tantas oportunidades enquanto treinador da equipe profissional para a base, como outros treinadores também. Isso tem a questão do elenco, que é muito forte, aí acaba deixando à margem ali alguns jovens, né? Difícil, a competição é muito grande, eu entendo, mas o treinador também acho que poderia dar uma rodagem maior. E nos bastidores, pessoal, o que acontece, gente? A gente até comentou aqui, o primeiro a formalizar uma proposta pelo Vitão, que foi negada pelo Internacional, foi o Flamengo.
Depois que vem o Cruzeiro. Inclusive, o Tite, treinador do Cruzeiro, já chegou a conversar com o Vitão pelo telefone para falar do projeto da temporada, aquele rolando o lero do Tite, né? Que a gente sabe como é que é. Quando tudo parecia ali, fechou com o Cruzeiro, o Flamengo voltou firme e o Internacional voltou, à vista, para um time que tá devendo um monte de gente, para um time que tá devendo o Thiago Maia, para um time que já ia perder o Vitão de um jeito ou outro. Há rubro-negros, inclusive, que acham que a proposta foi alta demais, né? Eu não sei qual é a opinião de vocês. Após encaminhar a contratação do zagueiro Vitão, o Flamengo deve ir atrás de um goleiro, volante, um ponta e um atacante de peso, que no caso, por enquanto, é o Tati Castejanos. E aí rondou aí uma história da carochinha de que o Vitão não queria vir pro Flamengo. Não existe isso, tá? E o Flamengo encaminhou também a permanência do diretor de futebol executivo José Boto para 2026. Diretor esse que agora só sabe ficar falando negócio de Europa com a imprensa. E a renovação do Filipe Luiz vai se arrastando, né? Inclusive, a demora na renovação do Filipe Luiz com o Flamengo vem gerando desgaste interno no Flamengo, divisões internas ali entre cúpulas. Enquanto parte da cúpula ainda acredita no acerto, outros membros já se mostraram mais afeitos à ideia de uma busca imediata por um novo treinador. É porque a temporada, daqui a pouco tá batendo na porta. Inclusive, a reapresentação da temporada ainda não teve o martelo batido. Em função disso também, vai ser dia 14, vai ser dia 18, vai ser dia 15, 16, 17, vai ser qual dia? Que eu não tá ainda martelo batido. Aí sai a informação do Arthur Jorge ontem, eu até comentei aqui no canal, ao mesmo tempo que a diretoria do Flamengo já tem plano B e plano C, acredito que seja uma pressão ali também. Se não quiser, tem outra, hein? Mas a situação tá emperrada. O próprio João Guilherme, narrador da Flamengo TV, veio a público, lógico, através da conta dele, né, pessoal, não nenhum canal de mídia do Flamengo, e falou: a intenção era anunciar no Natal e não foi possível. O prazo está ficando curto. Estado de alerta. De repente, pode ter um novo rumo essa história. Mas a tendência é que o Felipe renove, mas está ficando emocionante e preocupante isso aí. Olha, o Flamengo não tem que ser refém de ninguém. O Zico parou de jogar e o Flamengo continuou ganhando. O Jorge Jesus foi embora do Flamengo, nossa senhora, viúvas do JJ, inclusive eu era uma das viúvas. Ai, caramba, e agora o Flamengo continuou ganhando. Não vai ser, vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Mas não é isso. O Flamengo ganha, lógico, tem um mérito de cada um, do Felipe, um pouco do Boto. Mas o Flamengo hoje é vencedor em função do seu trabalho de organização e reestruturação das finanças. Se o Jorge Jesus foi vencedor, se o Felipe foi vencedor, se o Boto foi vencedor, foi em função das condições materiais que o Flamengo, não só apenas do trabalho deles também, mas em função das condições materiais que o Flamengo proporcionou a esses profissionais. Vai lá tentar ser campeão com o Sport. Não vai ser campeão com o Sport. O Sport está rebaixado. Então isso precisa ser entendido também. O Flamengo não é refém, nem tem que ser refém de ninguém. Agora, a ver. De repente, a qualquer momento, poderíamos ter um plantão urgente aqui no canal Mengão
ou melhor, você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.